para a abertura da noite, uma mensagem do livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Nós vamos ler a primeira lição do livro. Sigamos com Jesus. Boa noite, Vanderlei. Muito bom te ver por aqui. Então vamos à nossa leitura. Sigamos com Jesus. Maomé foi valoroso condutor de homens. Milhões de pessoas curvaram-se-lhe às ordens. Todavia, deixou o corpo como qualquer mortal e seus restos foram encerrados numa urna, que é visitada anualmente por milhares de curiosos e seguidores. Carlos V, poderoso imperador da Espanha, sonhou com o domínio de toda a terra, dispôs de riquezas imensas, governou muitas regiões. Entretanto, entregou um dia a coroa e o manto ao asilo de pó. Napoleão era um grande homem, fez muitas guerras, dominou milhões de criaturas, deixou o nome inesquecível no livro das nações. Hoje, porém, seu túmulo é venerado em Paris. Muita gente faz peregrinação até lá para visitar os ossos. Como acontece a Maomé, a Carlos V e a Napoleão, os maiores heróis do mundo são lembrados em monumentos que lhes guardam os despojos. Com Jesus, todavia, é diferente. No túmulo do Nosso Senhor não há sinal de cinzas humanas, nem pedrarias, nem mármores de preço, com frases que indiquem ali a presença da carne e do sangue. Quando os apóstolos visitaram o sepulcro, na gloriosa manhã da ressurreição, não havia aí nem luto, nem tristeza. Lá encontraram um mensageiro do reino espiritual que lhes afirmou: não está aqui. E o túmulo está aberto e vazio há quase 2000 anos. Seguindo, pois, com Jesus, através da luta de cada dia, jamais encontraremos a angústia da morte, e sim a vida incessante. No caminho de notáveis orientadores do mundo, poderemos encontrar formosos espetáculos da glória passageira. Contudo, é muito difícil não terminarmos a experiência em desilusão e poeira. Somente Jesus oferece estrada invariável para a ressurreição divina. Quem se desenvolve, portanto, com o exemplo e com a palavra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz em si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser considerado cidadão celeste. Então vamos nos preparar, fazermos a nossa prece, juntar nossos pensamentos, agora em comunhão, com o Mestre Divino, com todos aqueles espíritos protetores, nossos guias e orientadores espirituais, unir nossos pensamentos a cada irmão que se encontra nos assistindo e aqueles que vierem à nossa mente, solicitando as bênçãos de nosso Pai para a noite de hoje, para que nosso estudo seja proveitoso e que possamos, com as palavras do Mestre, aprender mais um pouquinho, melhorando a nossa senda, melhorando a nós mesmos, rumo ao nosso próprio futuro, a um futuro melhor que desejamos. E assim, querido Mestre, pedindo as bênçãos para a noite de hoje, abençoa também a nossa casa, o Grupo Espírita Amor ao Próximo, que tanto trabalha para a divulgação da doutrina espírita, mas principalmente para as palavras do nosso Mestre Jesus. Fica conosco, hoje e sempre, e graças a Deus. Então, vamos nós. Hoje eu consegui
uma batalha, porque espírita tem que se reinventar, e cada dia a gente aprende um pouquinho. Então, nós vamos hoje trabalhar com o PowerPoint. Conseguimos aqui trazer uma apresentação. E o tema da noite é a porta estreita. Eu vou pegar o finalzinho da mensagem de abertura, que diz o seguinte: quem se desenvolve, portanto, com o exemplo e com a palavra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz em si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser considerado cidadão celeste. E aí eu já vou dar o spoiler do início, logo no início da palestra, que é para a gente poder ficar bem atento aos ensinamentos que são trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, dos itens 3 a 5, que são os itens que nós vamos trabalhar. Esse capítulo vai falar dos muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, se nós almejamos ser cidadãos celestes, como nos traz Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, é importante que a gente entenda por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e o que a mensagem, né, a parábola da porta estreita quer nos dizer. Vamos lá para as parábolas. Lá em Mateus tem a seguinte anotação, que é o item 3 desse capítulo que a gente está estudando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos os que acertam com ela. Está lá a anotação de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus faz a anotação da parábola dita por Jesus, a mensagem deixada por Jesus, né? No item 4, nós temos a mesma parábola, só que uma anotação de Lucas, que Kardec destacou essas duas anotações dos dois evangelistas diferentes, né? Para que a gente pudesse analisar, porque cada uma traz um aspecto diferente. Então, Lucas nos diz o seguinte: e perguntou-lhe alguém que estava ali reunido com Jesus, ouvindo, né, as palavras do Mestre, e indagou, e é uma atitude que nós devemos fazer constantemente na nossa vida, indagar o porquê das coisas, né, ter a curiosidade de saber, para que esse ensinamento se faça, se concretize em nós. Então, essa pessoa, ouvindo Jesus, perguntou a ele: Senhor, são poucos, então, os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que, em tua presença, comemos e bebemos, a quem ensinastes nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas, estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão últimos. Jesus usa de ensinamentos e a forma dele colocar os ensinamentos era uma forma que, primeiro, aqueles que não se dedicassem a seguir os seus exemplos não conseguiam entender. Aqueles que eram orgulhosos, né,
como os, os doutores da lei, como é colocado no Evangelho, eles não conseguiam entender as parábolas de Jesus. Mas aqueles que estavam ali acompanhando o dia a dia do Mestre sabiam exatamente o que ele estava falando. Então, à primeira vista, parece que isso aqui é um enigma, né? Mas não é um enigma, porque a gente precisa estudar, primeiro, levando em consideração a época que foi dito, segundo, levando em consideração também a transcrição por várias línguas diferentes, né? A tradução dessas passagens. Mas essa aqui ela é bem mais fácil da gente entender. O difícil é a gente praticar, né? A gente entender que Nossa Senhora vai ter choro e ranger de dentes, por quê? Porque eu escolhi a porta errada. Que porta é essa? Né? O que quer dizer essa porta? Por que Jesus fala da porta? Por que ele traz esse ensinamento através de uma coisa comum, uma porta, né? Você entra e sai, passa pela porta, qualquer lugar para você entrar, você tem que transpor, né, a porta. E qual será realmente o ensinamento que está nessa parábola? E aí eu pesquisei rapidinho, porque é uma parábola, né, são exemplos, é uma historinha contada para que o povo entendesse a mensagem de Jesus, mas, como eu falei, aqueles que tivessem realmente com vontade ali de perceber, de entender o que Jesus falava. Então, nós temos a porta assim, como um símbolo, né? E eu busquei no site a simbologia da porta. Lá no site dicionariodesímbolos.com.br, a gente vai encontrar a simbologia de vários itens. E ele diz o seguinte: a porta simboliza o local de passagem entre dois estados, o fora e o dentro, ou dentro e o fora, né? Entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido. Quando a gente entra num lugar que a gente não conhece, vem até um impacto, né? Transpus a porta e lá dentro tinha uma coisa que eu não sabia o que era, não imaginava como era. A luz e as trevas, o tesouro e a pobreza extrema. Então, a porta simboliza exatamente essa passagem de um estado para o outro, né? Ou o meu estado de estar fora e o estado de estar dentro. A porta não só abre, convida-nos a transpô-la, passar do domínio do profano, da coisa mundana, para o domínio do sagrado. E é esse simbolismo, é o simbolismo utilizado em várias religiões e em várias, no, em várias seitas, em várias organizações espiritualistas, inclusive fazendo parte de alguns rituais. Para você galgar um grau determinado, você tem a passagem pelas portas, pelos portais. Então, a porta tem esse símbolo, né? De você sair do comum, do mundano, né? Da coisa normal do mundo, para o domínio do sagrado, quando você busca o sagrado. Nas tradições judaicas e cristãs, a importância da porta é imensa, porquanto ela que dá acesso à revelação. E aí eu trouxe mais para frente, a gente vai ver como é falado, como é citado, né? O termo porta é citado. Cristo é a porta pela qual se chega ao reino dos céus e nos leva à redenção. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. E aí a anotação lá de João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então, tem um significado Jesus trazer essa parábola da porta, né? E aqui as citações bíblicas, eu só trouxe essas porque são muitas. Dá para, se a gente fizer uma pesquisinha no Google, colocar citações bíblicas sobre porta, a gente vai ver um monte de citações desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E eu escolhi essas aqui. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Está anotado por Mateus. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, o ensinamento
é posto, é a porta aberta. E por que ninguém pode fechar? Porque o nosso conhecimento só é fechado por nós, quando nós não permitimos evoluir no conhecimento. Ninguém pode dizer, você não vai conhecer isso, você não vai saber disso, ou me dá esse conhecimento, porque é uma aquisição pessoal. E ele continua lá no Apocalipse de João. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E aí Jesus conversando com João, e João fez a anotação no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Também em Apocalipse. Olha que interessante. Jesus se coloca à nossa porta e bate. Ele faz o chamado. Cabe a quem receber, atender ao chamado? A nós. No momento em que abrimos a porta para o sagrado, abrimos a porta para os ensinamentos do Mestre. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Está lá no Salmos. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar pela cidade, na cidade pelas portas. Também a anotação de João, no Apocalipse. Então, a porta é esse espaço, né? É esse elo de ligação entre o mundo material e o mundo espiritual, entre o mundo da ignorância e o mundo da sabedoria. E aí a gente precisa desenvolver o desejo de conhecer, né? Nós precisamos abrir estas portas para a nossa melhoria. Mas por que Jesus se colocava como porta da salvação? E aqui tem uma pesquisa bíblica, né? Uma pesquisa histórica. Nós sabemos, né, que em Jerusalém, quando Jerusalém foi construída, ela continha 12 portas. E é tudo simbólico. As portas existiram realmente. Tá? Hoje só existem 8, mas na época eram 12 portas. E cada porta tinha um nome e uma função. Função prática, material. Né? Uma era para entrar comerciante, a outra era para entrar os animais, tinha uma que era para a entrada do rei. Então, cada porta tinha a sua função. Jerusalém é a cidade sagrada. Então, tudo que, né, a vida de Jerusalém era recheada desses símbolos, recheada desses simbolismos, porque os judeus são, né, eles gostam dessas coisas, né, das metáforas, eles gostam desses simbolismos que expressam a singeleza do conhecimento doutrinário, né? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, se a gente for pesquisar também, é uma pesquisa que dá para fazer na internet. Nós temos o livro de Neemias que discorre sobre cada porta. Ele vai explicar sobre cada uma, né? E aí eu trouxe para a gente a porta do gado, só para a gente ter uma ideia de como Jesus trabalhava quando ele montava, quando ele relatava essas parábolas. E qual era a ligação que ele fazia com o dia a dia daquele povo. Então, a porta do gado, mais tarde, recebeu a porta das ovelhas, o nome de porta das ovelhas, e aí a gente vai lembrar que Jesus dizia que no aprisco dele nenhuma ovelha se perderia, e é mais ou menos nessa história, né, que nós vamos encontrar esse simbolismo de Jesus se colocando como porta, né? A porta do gado e depois a porta das ovelhas era uma porta que simbolicamente era a porta da salvação e materialmente era por onde entravam os animais que iam ser sacrificados para as oferendas que eram feitas no templo, né? Essas portas todas elas davam acesso ao templo. Então essa porta da salvação ela tem ligação com o sacrifício e com a consagração. E como é que era feito? O animal entrava e antes dele ser entregue
para o sacrifício, ele passava pelos tanques, era lavado, né? E ali ele passava por ali e era entregue para os sacrifícios. E aí, o que a gente entende por sacrifício, né? Quando a gente pesquisa no dicionário, sacrifício tem vários significados, né? O que a gente entende é que é de renúncia ou de privação voluntária por razões, eu coloquei aqui as religiosas, morais ou práticas, porque são coisas que a gente deixa de fazer, ou a gente se abstém de fazer ou de ter para um fim maior, né? Então, para a minha saúde, eu sacrifico o meu desejo de comer em excesso, de comer doce para quem é diabético, de fumar para quem tem o hábito de fumar. Nós sacrificamos um desejo físico da matéria, porque entendemos que para o bem do espírito é melhor ter uma alimentação mais regular, mais, né, mais com maior qualidade. Isso é um exemplo, né? E a consagração que a gente vê também nessa porta da ovelha, que é conferir um caráter sagrado, dedicar a Deus e aceitar como verdadeiro, autorizar ou ratificar. Então, a porta da ovelha, as ovelhinhas entravam lá e eram consagradas a Deus, né, pelas pessoas que faziam aquele sacrifício. E como é que a gente vai transportar isso para a simbologia da porta da salvação enquanto Jesus, né? E está lá na anotação de Mateus: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Jesus se coloca como a porta das ovelhas. Por quê? Para que nós nos salvemos, para que nós atinjamos uma espiritualidade mais equilibrada, para que nós consigamos evoluir espiritualmente e evoluir intelectualmente, moralmente e até materialmente, nós precisamos estar consagrados. Nós precisamos nos colocar na posição das ovelhinhas de Jesus, absorvendo e trazendo para nós os seus ensinamentos, que vão nos modificar, que vão nos abrir os olhos, vão tirar o véu daquilo que ainda nos cega. E ele continua: todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, porque utilizavam toda a crença, toda a fé do povo em benefício próprio. Eles não traziam benefício para as ovelhas que os seguiam. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Nós vamos ter a liberdade de caminhar para a nossa evolução. Entraremos e sairemos da vida material para esse aprendizado e vamos encontrar pastagem, vamos encontrar a abundância que Jesus promete por sermos filhos de Deus, por sermos irmãos de Jesus. E aí a gente fala de salvação. Parece uma coisa de outra denominação religiosa, mas o simbolismo da salvação é o que todos nós buscamos, né? Todo mundo quer ser salvo de alguma forma. Todo mundo procura se reorganizar, se reequilibrar para poder sair das dificuldades. E a todo momento nós estamos buscando ser salvos, né? E o que a gente pergunta, antes da gente falar da salvação? Qual a nossa atual condição encarnatória? É o momento da autorreflexão. Conseguimos identificar o nosso progresso? Porque todos nós evoluímos. Me chama muita atenção quando as pessoas falam: o mundo está muito pior do que era. Pelo amor de Deus, vamos ler, né? Vamos estudar, vamos pegar lá os fatos históricos, vamos conhecer a história do nosso país, a história do mundo, para a gente ver o quanto a gente evoluiu. Não tem muito tempo, não tem muito tempo,
Eu vou citar o caso das mulheres. Nós, mulheres, não poderíamos votar. É uma evolução. Não poderíamos frequentar determinados espaços. Os médicos não faziam asepsia das mãos para fazer as cirurgias. Não é uma violência isso? Nós não evoluímos, a ciência evoluiu, a humanidade evoluiu em todos os setores. Fazemos os sacrifícios necessários para nos salvar? Outra pergunta, né? Por quê? Porque é exercício pessoal, intransferível. Ninguém me salva, sou eu que me salvo. Ninguém vai abrir a porta evolutiva para mim, sou eu que tenho que abrir essa porta. Né? Lá no livro Consolador, o Espírito Emmanuel diz o seguinte: a salvação da alma deve ser entendida como autoiluminação a caminho das mais elevadas realizações, ou seja, o próprio ser se ilumina. Autoiluminação. Cada um de nós vai se autoiluminar à medida que a gente desejar melhorar. Não é porque a gente está assistindo palestra que o palestrante vai fazer com que você melhore. Não. É você estudando, pegando como base aquilo que o palestrante está colocando, que vai buscar a sua própria evolução. Mateus diz o seguinte: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por quê? As facilidades do mundo levam a gente para onde a gente imaginar. Para onde a gente imaginar. É exatamente o que o Mateus coloca aqui. Espaçoso o caminho que leva à perdição. As ofertas são lindas, maravilhosas. Desconfie de muita benesse. Desconfie de coisas fáceis. Um dia eu estava vendo uma propaganda. Olha, eu ganhei tanto fazendo venda pela internet. Não digo que não possa acontecer, mas não é assim. Não é uma coisa da noite para o dia. Então, nós gostamos das facilidades, porque temos preguiça de correr atrás daquilo que a gente deseja. É muito mais fácil a gente pensar que vai estalar o dedo e vai conquistar. E aí a porta fica larga, né? As ofertas são muitas. E é o que destaca Mateus e Lucas. Não sei de onde sois, né? E aí, trazendo de novo a alegoria de Jesus, a parábola. Apartai-vos de mim todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes. Então, as nossas atitudes em busca das facilidades vai fazer com que a gente haja com iniquidade. E a gente tem que pensar em como nós estamos agindo, nos analisarmos o tempo todo. Né? E aí a gente traz as duas portas, a larga e a estreita. Né? A estreita, a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem a que queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É a anotação de Kardec no item 5 desse capítulo. Poucos de nós queremos ter trabalho. A gente acha que seguindo o guru a gente vai conseguir a evolução espiritual, seguindo o presidente da casa espírita a gente vai evoluir junto com ele. Não vai, porque o trabalho é nosso. Caminhar com Jesus e ultrapassar essa porta é serviço nosso, não é de mais ninguém. Não adianta eu ficar olhando os outros meditarem para tentar aprender a meditar. Eu tenho que fazer, é a prática. Né? E larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Também a anotação de Kardec no item 5. Ela é larga exatamente por conta disso, por conta das paixões mais, as facilidades. E a gente continua buscando as facilidades. Mas Kardec anota também no parágrafo desse item 5
que ele faz essa parábola da porta estreita é o complemento dos muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Aí a gente volta aqui para a porta larga, né? Por que muitos são chamados, poucos escolhidos? Porque a maioria escolhe a porta larga, não escolhe a porta estreita, porque a estreita dá trabalho. E o que traz a porta larga? Né? A gente se desvia dos compromissos assumidos, porque quer as facilidades. Então a gente se envolve com os vícios materiais e morais, com as festas mundanas, os prazeres, o excesso, o sexo desenfreado. Tudo que é em excesso não é bom, não é prejudicial para a gente. Tudo. A gente tem que ter equilíbrio nas nossas atitudes, nas nossas ações. Enganar os outros para oferir lucro financeiro. A gente quase não vê mais isso, né? A porta estreita são as oportunidades que Deus concede a nós, possibilitando o nosso aprendizado e a nossa evolução. E o que a gente faz para entrar na porta estreita? A gente tem que estar bem com a nossa consciência. Ter certeza de que fez o melhor, positivamente. Sacrificar a personalidade, o nosso ego, em busca do bem comum. Amar o próximo. Né? A nossa casa tem grupo espírita, amor ao próximo. A gente precisa aprender a amar o próximo para poder estar ali selecionado para passar pela porta estreita. E anunciar os prazeres passageiros. Tudo. Poder, dinheiro, beleza. Quando a gente desencarna, fica tudo aqui. É passageiro, a gente usa por um tempo. E a gente tem que usar bem, com equilíbrio, com consciência do que a gente está fazendo. Mas a porta da salvação é estreita. Como passar? Né? Quando a gente vai buscar as imagens lá da porta das ovelhas, o relato é de que elas eram as menores portas. É a menor porta, né? Estreitinha. Porque não dá para passar de qualquer jeito. Né? As ovelhas têm que estar ali, ó, certinhas no caminho delas para poder passar. Kardec nos diz que o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra um planeta de provas e expiações, nela ainda predomina o mal. Com essa predominância na nossa vida, nas nossas escolhas, é complicado passar pela porta estreita, né? Porque a gente está cheio, bem gordinho de facilidades, então não vai passar em qualquer porta. E aí, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, no item 12, eu anotei só um trechinho, diz o seguinte: não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Olha que interessante. Realização pede trabalho. Não é uma coisa fácil. Né? A senda estreita, continua ele, a que se refere Jesus, é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitui bagagem de sombra. É a gente se vasculhar, fazer a autoanálise, pegar a lanterninha, botar assim, ó, vamos ver onde é que está escuro ainda aí. Trazer a luz de Jesus para dentro de nós para avaliar a nossa conduta. Avaliar como estamos agindo no nosso dia a dia. Será que eu ainda estou carregando essa bagagem de sombra? O que eu posso eliminar? Nem que seja uma desvirtude. Por encarnação, eu já estou no lucro. Nem que seja um vício, eu já estou no lucro. Mas eu preciso começar. No item 5, Kardec traz: mas de que delitos a humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte? No presente e no futuro, se toda ela se chegasse degradada na Terra e se a alma não tivesse tido outras existências. Se eu nasci aqui e estou toda enroladinha, né, merecer, que ele coloca aqui, tão triste sorte, acontece de tudo comigo.
Se eu não pratiquei nenhum crime aqui e estou pagando pelo crime, o desequilíbrio está lá atrás, em outra existência. Por que tantos entraves postos diante dos seus passos? Porque nós nos obrigamos, quando escolhemos a nossa encarnação, os obstáculos que nós poderemos transpor para o nosso aprimoramento. Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Tudo que a gente faz aqui, a gente colhe de alguma forma. E a nossa morte vai depender, a qualidade e a nossa vida futura, depois do desencarne, depende muito daquilo que eu estou fazendo aqui. Então, essa sorte é determinada por mim. Sou eu que vou escolher lá qual vai ser a minha sorte na próxima existência, baseado naquilo que eu fiz aqui. E ele conclui: assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E então se pode compreender a toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, se eu já estou observando em mim que alguns acontecimentos não foram criados nesta existência, mas eu estou sofrendo, porque a gente lê as injunções do mundo, da vida, eu tenho que parar para começar a analisar qual foi a porta que eu escolhi nas minhas vidas passadas. E qual é a porta que eu vou escolher para o futuro. Eu tenho que começar essa escolha agora. Eu não tenho mais tempo. A gente está aí trocando, passando pela regeneração, entrando no planeta de regeneração, uma outra vibração. E se eu não buscar essa autoiluminação, vai ser mais difícil eu estar num planeta regenerado na próxima encarnação. Então a gente tem que ser esperto e consciente, porque esse exercício é nosso. E Jesus nos diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá, encontrará pastagem. Nós vamos ter sempre essa abundância de saúde, de vitalidade, de sabedoria, de conhecimento, de oportunidades, sempre que eu me colocar na condição de receber a mensagem de Jesus. Sempre que eu trouxer Jesus para mim como exemplo e seguir o seu exemplo. Por isso ele falava lá no início, né, da parábola, que muitos comeram com ele, estavam com ele, mas não seguiram, não quiseram seguir com ele, não aproveitaram essa oportunidade. E por que ele Kardec coloca, faz o destaque dos muitos, dos últimos que serão os primeiros? Porque quando chegar a hora dessa seleção, que é uma seleção vibratória, o mal não vai mais habitar no planeta Terra, então automaticamente é feita uma seleção vibratória. Se eu perdi as oportunidades, ou se eu desperdicei as oportunidades de aprendizado com Jesus, eu estou entrando novamente na porta larga. E eu não vou conseguir transpor a porta estreita para a salvação, ou para um planeta regenerado, ou para uma situação de vida melhor. Então, a escolha é minha. E, na anotação, os muitos, os últimos, são aqueles que entenderam a mensagem de Jesus. Os que chegaram de última hora. Os trabalhadores da vinha que chegaram da última hora, que foram recompensados, porque os primeiros não quiseram trabalhar e reclamaram, que a gente reclama muito.
Os últimos são aqueles que, na hora derradeira, estão ali se preparando para desencarnar, cai a ficha e eles se consagram a Jesus. Se consagrar é reiterar tudo aquilo que Jesus falou para nós, como sendo o norte da nossa vida. É aquele caminho que nós temos que seguir. Jesus se coloca o tempo todo como porta, como caminho, como verdade, e a gente continua não entendendo. A gente quer ficar lá, ó, junto dos primeiros. Os primeiros lá do festim de bodas, que não olharam nada, não prestaram atenção em nada. Qual é a porta que a gente vai escolher daqui para frente? Eu espero que todo mundo escolha a porta estreita. E a gente vai fazendo um regimezinho da nossa personalidade, eliminando as nossas sombras para ficar mais fininho e passar na porta estreita. Mas essa é a opção que vai ser melhor para todos nós. Porque o mundo está aí modificando. O mal vai diminuir até que deixe de existir, porque nós vamos ser aqueles que aceitamos a mensagem do Cristo e vivenciamos essa mensagem no dia a dia. Essa era a nossa mensagem de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar, porque o estudo é belíssimo. Quando a gente entra para conhecer as portas lá, né, muitos sites, né, da religião protestante traz esse estudo, um estudo muito bonito. É muito interessante quando a gente liga esses ensinamentos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho é colocado como sendo a chave para o entendimento, né, das passagens de Jesus. Então, que a gente possa usar essa oportunidade, essa porta que se abre através do estudo da doutrina, para que a gente possa caminhar melhor no nosso dia a dia, almejando já caminhar com Jesus. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos fazer uma prece para a gente poder encerrar, agradecendo a oportunidade do estudo, pelo convite do Grupo Espírito Amor ao Próximo, pelo convite da minha querida Ana, que mora no meu coração, que a gente possa ter outras oportunidades e estar juntos, né, fisicamente, em breve. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus pelos momentos de aprendizado, pelo momento de trabalho, que ele nunca deixe de aparecer em nossa existência, que estejamos sempre prontos a divulgar a palavra do Mestre, a divulgar a doutrina espírita, que possamos ser abençoados, todos nós, aqueles que nos assistem, aqueles que estão em nossos pensamentos, aqueles que necessitam da tua claridade, Jesus, que possamos recebê-la hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.